Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar. Antes de começarmos, né, eu queria apresentar primeiro os próximos eventos que a gente está previsto. No dia 3, vamos falar sobre faculdade no exterior, de uma forma geral, modelo de ensino, processo seletivo, planejamento, bolsas de estudos. No dia 9, a gente vai entrar mais no detalhe em relação às bolsas de estudos, quais são os critérios, o que é considerado, quais são as bolsas mais comuns. E no dia 15, a gente vai fazer um webinar sobre Tel Aviv University International, né? Uma universidade com uma apresentação uma apresentação com a participação do André, que é o coordenador da universidade, e ele vai falar um pouquinho mais sobre a Tel Aviv. Então, quem quiser, só se inscrever no nosso site. E também, antes de a gente começar a nossa conversa de hoje, nós temos também o nosso canal de atendimento, onde vocês podem marcar um dia e horário com um dos nossos especialistas para tirarem dúvidas específicas. Eu vou colocar aqui no nosso chat o link direto para essa agenda online, e aí vocês podem marcar um dia e horário por lá. Não tem nenhum custo, né? É uma primeira conversa em que a gente consegue tirar as dúvidas iniciais dos alunos e das famílias. E também a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples e muito eficaz da gente fazer um diagnóstico do estudante interessado nesse projeto. Também coloquei no nosso chat o link direto, que com as informações, as chaves que nós precisamos, nós conseguimos identificar o perfil potencial do estudante para esse projeto também. Então, já está no nosso chat o link tanto para atendimento quanto da nossa análise de perfil para vocês preencherem e terem um primeiro contato com a Daqui para Fora. Então, a principal pauta da noite de hoje é para falarmos dos vestibulares, das applications, como é possível conciliar esses dois projetos. E a pauta de hoje vai ser essa: a gente vai falar rapidamente da Daqui para Fora, o processo seletivo em si, como se preparar em paralelo, né, as possibilidades que existem, a linha do tempo de preparação. Caso o aluno não tenha decidido o curso ainda, né, que vai fazer na faculdade, como isso pode ser feito, né, nesse processo de candidatura para o exterior, os próximos passos, e ao final eu tento responder ao máximo as perguntas e dúvidas de vocês, tá? Podem colocando aqui no nosso chat ou no Q&A. Tá? Eu vou deixar tudo aberto. A ideia aqui é de eu falar durante talvez uns 30 minutos, 40, e ao final responder as dúvidas de vocês. Bem, então vamos lá. Primeiramente, fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, está participando aqui pela primeira vez do nosso evento. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior desde 2001. Já enviamos mais de 3.500 alunos, já totalizamos mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Já foram enviadas mais de 30 mil applications. Temos uma equipe hoje composta por mais de 40 profissionais formados no exterior. E os países hoje que a Daqui para Fora atua são tanto os países da América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, mas também alguns países da Europa. Aqui vocês podem ver algumas das faculdades que os nossos alunos foram aprovados, inclusive. A Daqui para Fora hoje tem alunos em centenas de faculdades do exterior, e o nosso grande objetivo com cada estudante é ter certeza que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior. Em termos de resultados mais recentes da nossa última turma, na turma de 22 e agora de 23, que está prestes a embarcar, das faculdades americanas, aqui alguns dos principais resultados, tanto nas top 15 quanto nas top 30. Então, aqui vocês podem ver alguns dos nomes das faculdades consideradas aí mais seletivas que os nossos alunos foram aprovados, e também as faculdades do Canadá e da Europa, que os nossos alunos também foram aprovados. Algumas delas consideradas aí super seletivas e entre as 100 melhores do mundo, inclusive.
De novo, o nosso grande objetivo aqui no Daqui para Fora é ter certeza que cada aluno consiga otimizar o seu potencial e entrar na melhor faculdade possível no exterior, sempre dentro de um alinhamento financeiro com cada família. Então, nosso grande objetivo é esse, conciliar tanto a parte acadêmica quanto a parte financeira da família. Antes de nós entrarmos no processo em si, a preparação e como se dá o planejamento junto com os vestibulares do Brasil, que é a principal pauta de hoje, a gente vai passar rapidamente pelo processo seletivo no exterior, porque é importante, primeiro, contextualizar para vocês quais são os requisitos de avaliação, porque é justamente a partir daí que se dá todo um trabalho de desenvolvimento com os alunos para que esse processo de aplicação posterior seja possível ser feito com os vestibulares do Brasil. Então, como é que funciona o processo seletivo no exterior? Primeiramente, a parte acadêmica, que são consideradas as notas da escola, o histórico escolar do estudante, como algumas provas. As provas do SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática, principalmente para o processo dos Estados Unidos e da Europa. As provas de proficiência de inglês, existem algumas possibilidades para comprovação dessa proficiência, tanto a prova do TOEFL, o IELTS, prova do Duolingo, o Cambridge para algumas faculdades. Então, existem algumas possibilidades de você comprovar o inglês. O Enem também vai ser uma exigência acadêmica para o processo do Canadá e de algumas faculdades da Europa. Então, aqui a gente já começa a ver algumas sinergias, né, entre o processo para o exterior com o processo do Brasil, os vestibulares. Então, o aluno que está se preparando para o Enem, essa nota do Enem para o processo do Canadá e da Europa também vai ser considerado. Além disso, tem algumas provas específicas dos países ou universidades, especificamente na Europa. Isso varia muito de faculdade para faculdade, curso de interesse do estudante. Então, existem algumas faculdades que podem exigir alguma prova específica. Não é um padrão de todas, isso varia bastante e durante o processo de candidatura nós orientamos individualmente cada aluno de acordo com os requerimentos que esse aluno precisa cumprir do ponto de vista acadêmico. Além disso, a parte pessoal também vai ser considerada em todo o processo de seletivo para o exterior, que são as cartas de recomendação dos professores e coordenadores, as atividades extracurriculares, tudo que o aluno fez, se envolveu, se engajou ao longo do ensino médio, e as redações de apresentação para as universidades, que são feitas ao longo da candidatura, são redações com temas muito pessoais, onde são redações quase que de um trabalho de autoconhecimento, né? Muito diferente, por exemplo, das redações do Enem, né? Em que são temas com tópicos bem, muitas vezes técnicos, né? Um padrão discursivo. Aqui as redações são feitas em casa, inclusive, com alguns meses de antecedência, inclusive com a orientação de um mentor dada aqui para fora de redação especificamente. Além disso, temos também as entrevistas, algumas faculdades fazem entrevistas online com seus alunos, com os candidatos, e o portfólio artístico para os alunos artísticos, né? Para quem tem interesse nas artes, como cinema, design, teatro, artes plásticas, esse aluno também precisa construir um portfólio artístico, tá? Então, primeiramente é importante, né, para quem está nos ouvindo, entender esse processo seletivo e já começar a avaliar como que o processo de candidatura para o exterior se dá, porque é justamente a partir disso que nós trabalhamos e realizamos a jornada com os estudantes, para que, inclusive, esse aluno consiga conciliar com os vestibulares aqui do Brasil. E quando esse aluno começa essa preparação com antecedência em paralelo, a gente trouxe aqui alguns dos principais pontos, né, de como isso pode ser feito, né? Primeiramente, as oportunidades, né, de deixar essas portas abertas lá na frente, deixar a possibilidade do aluno escolher
tanto as faculdades no exterior quanto as faculdades no Brasil. Então, começando com antecedência, é possível sim conciliar o processo de candidatura para o exterior com os vestibulares do Brasil. Tá? E como é que isso se dá? Primeiramente, o processo brasileiro ele tem um timing, né, prazos de realização diferentes do processo no exterior. Quando a gente fala, né, de vestibulares do Brasil, geralmente a data que o Enem é feito, realizado, outubro, novembro, né? Nessa data, no final, né, do terceiro ano, no outubro, novembro do terceiro ano, é quando também são enviadas as applications para o exterior, né? Só que os resultados, né, e os vestibulares do Brasil, que acontecem no final do ano, logo em seguida, os alunos já têm os resultados em mãos. Então, logo em janeiro, os alunos aqui no Brasil já sabem se foram aprovados nas faculdades que se candidataram aqui no Brasil, ou se quais faculdades foram aprovadas com as notas que obtiveram no Enem. O que acontece é que o início das aulas das faculdades do Brasil começam logo em seguida, né? Geralmente logo depois do Carnaval, né? Fevereiro, às vezes em março, as aulas já se iniciam nas faculdades do Brasil. Inclusive, muitos dos nossos alunos que fazem o processo em paralelo, quando tem os resultados do Brasil, já começam a faculdade no primeiro semestre. Porque os resultados das faculdades, das applications que esse aluno enviou lá atrás, em novembro do terceiro ano, ele só vai receber os resultados em março. Algumas só vão abrir os resultados em abril, outras em maio. Então, muitos desses alunos já começam as faculdades aqui no Brasil e durante o primeiro semestre da faculdade é que começam a receber os resultados no exterior. Março, abril, maio. E um grande mês de definição e de escolha e confirmação de matrículas nas universidades no exterior é o mês de maio. E aí sim é quando o aluno vai decidir efetivamente se vai para fora ou não, né? E se vai trancar a matrícula da faculdade aqui no Brasil. Muitos dos nossos alunos, quando fazem esses processos em paralelo, trancam a matrícula no Brasil, que já começaram, né? Começaram a faculdade no primeiro semestre, trancam para o segundo semestre e começarem a faculdade no exterior. Então, assim, os alunos conseguem ter, inclusive, ambas as experiências, né? Então, assim, os alunos conseguem ter mais opções de escolha quando aplicam para o exterior, junto com os vestibulares do Brasil. Além disso, durante todo o ensino médio, as possibilidades de fazer as provas internacionais são várias datas oferecidas, e a maior nota é a que vale. Então, vamos olhar um pouquinho nessas diferentes oportunidades de provas que os alunos têm durante o ensino médio. Como a gente falou agora há pouco, o terceiro ano, né, no final do terceiro ano, é quando esse estudante vai enviar as suas candidaturas para o exterior, assim como vai realizar o Enem, os vestibulares do Brasil. Só que, com esses resultados, né, e o início das aulas no Brasil, resultados no exterior, e só tendo que começar a faculdade no exterior no segundo semestre do ano seguinte, as possibilidades de provas que são realizadas ou que são oferecidas ao longo do ano são várias datas. Não só no terceiro ano, como vocês podem ver aqui, de 6 a 7 datas, em média, as provas do SAT e ACT são oferecidas. E no segundo semestre do terceiro ano é quando esses alunos começam a trabalhar efetivamente nas suas applications. No primeiro semestre do terceiro ano é quando a fase de seleção das universidades é feita. Então, esse aluno já sabe no início do terceiro ano quais faculdades vai se candidatar efetivamente. E como vocês podem ver, essas mesmas datas ocorrem também no segundo ano para esse aluno, caso ele queira já antecipar as provas e já realizar as provas no segundo ano. Lembrando que essas notas são válidas já, diferente, por exemplo, do Enem,
que aqui no Brasil o estudante faz no segundo ano, mas não é uma nota que vai estar valendo para entrar numa faculdade. Aqui não, o SAT realizado no segundo ano do ensino médio já é uma prova válida. Ou seja, se esse aluno já consegue atingir sua meta de nota no segundo ano, já garantiu aquela nota para a candidatura que vai ser feita no terceiro ano. Além disso, né, as oportunidades de deixar essas portas abertas, né, para os diferentes caminhos e as faculdades, escolher as faculdades no futuro, conciliar o vestibular com as applications, quanto mais cedo esse aluno começa esse preparo, né, para o processo de candidatura, mais tempo também esse aluno vai ter para desenvolver suas atividades extracurriculares. E esse, inclusive, é um dos grandes pontos de trabalho daqui para fora com os nossos alunos, né? Onde, principalmente a partir do segundo ano, essas atividades extracurriculares já estão muito bem desenvolvidas ou bem alinhadas, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, e sendo que essas atividades já podem começar a serem trabalhadas no nono e no primeiro ano do ensino médio. Então, quanto mais cedo esse aluno começa o preparo para o processo seletivo, o quesito das atividades extracurriculares já pode começar a ser trabalhado, nono e primeiro ano, e já estar muito bem desenvolvido, principalmente no segundo ano. Então, vocês veem aqui, cada vez mais, né, quanto mais cedo começa o processo de preparação para a candidatura no exterior, e aí, né, o nono, o primeiro ou segundo ano são anos fundamentais do início desse trabalho, mais possibilidade esse aluno tem de conseguir conciliar com o vestibular e ter tempo de deixar o terceiro ano bem livre para as provas aqui do Brasil. Além disso, né, quando o aluno está fazendo o processo de vestibular junto com as candidaturas no exterior, esse aluno, durante o processo de candidatura, nos resultados das faculdades, é quando vai receber também as suas aprovações, no caso de bolsas acadêmicas. E esse é justamente um grande momento de definição, porque se o aluno começa a faculdade aqui no Brasil e durante o primeiro semestre, né, recebe os resultados do exterior e aí sim avalia, dentre as aprovações que teve, que tipo de bolsa esse aluno obteve, né, que tipo de resultados financeiros de bolsa esse aluno teve, é que esse aluno pode realmente avaliar se vai para fora ou não, dependendo das bolsas oferecidas pelas faculdades do exterior. Então, se o aluno, né, foi aprovado com as bolsas que precisava, pode né, trancar sua matrícula no segundo semestre e começar a faculdade no exterior, ou, se não conseguiu as bolsas que necessitava, ou a bolsa suficiente, continua a faculdade aqui no Brasil mesmo e continua o curso, sem problema nenhum. Simplesmente não embarcaria. Então, muitos alunos nossos, né, que quando aplicam, né, vão se candidatar para o exterior e precisam de bolsas muito, muito altas, né, para viabilizar esse projeto, muitos fazem esse processo em paralelo com o vestibular do Brasil para justamente terem um porto seguro aqui no Brasil e fazem o processo de candidatura para tentarem essas bolsas altas, né, hiperseletivas, e avaliando, conforme os resultados chegarem, se conseguiram a bolsa suficiente ou não para tomarem a decisão de fato. Se vão continuar aqui no Brasil, vão continuar a faculdade que começaram no primeiro semestre, ou se vão para o exterior, dependendo das bolsas que receberam. E falando de bolsas, né, é importante a gente trazer algumas dessas informações básicas para vocês, e claro que a gente vai fazer outros webinars mais específicos sobre bolsas, mas aqui só para vocês terem uma ideia inicial, né, de valores e investimentos a serem feitos no exterior. Aqui nós trouxemos os países principais, né, que nós trabalhamos: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Comunidade Europeia, valores anuais, e nesses valores já incluindo o custo básico de vida. Então aqui é já com a moradia e alimentação no campus universitário.
Vocês veem que tem um range grande, né, do menor para o maior, e o nosso trabalho vai ser sempre de acordo com o orçamento que cada família determinar ou estipular dentro desse range de valores. Então, isso é um ponto que nós trabalhamos muito no alinhamento individual com cada estudante antes de começarmos qualquer trabalho. Mas quando olhamos aqui, né, nesses ranges, né, de valores e olhando principalmente a comunidade europeia, nós temos, né, visto e pesquisado e definido e selecionado com os nossos alunos muitas faculdades na Europa que têm um ótimo custo-benefício. Olhando valores das aulas somente, ou seja, excluindo a moradia e a alimentação, né, nessa conta total que nós fizemos aqui, nós conseguimos encontrar, inclusive, algumas faculdades que vão ter um valor anual de 800 euros ao ano, podendo chegar até 6.000, 8.000 euros ao ano, outras universidades no custo dos estudos. Então, existem faculdades na Europa que têm esse ótimo custo-benefício, né, com valores das aulas, né, dos estudos, um valor bem abaixo de uma média, inclusive, mundial, né? Aqui alguns exemplos dessas universidades, inclusive, né, custo anual e, inclusive, algumas faculdades para quem tem o passaporte europeu, que é a segunda coluna que vocês estão vendo aqui, tem um valor diferenciado também. Por exemplo, a Nova de Lisboa, para quem é aluno internacional, o valor anual dos estudos é 6.000 euros ao ano, para quem tem um passaporte, 700 euros ao ano. Então, só para exemplificar essa parte financeira também, porque é uma consideração nas possibilidades das faculdades, né, e tomada de decisão se o aluno de fato vai fazer faculdade fora ou não. Aqui alguns dados, inclusive da nossa turma de 23, né, 54% dos nossos alunos obtiveram um tipo de bolsa, a média foi de 20 mil dólares ao ano, distribuição dessas bolsas dadas de 10, de 20, 50, mais de 50, aqui alguns exemplos, inclusive, dos alunos que obtiveram bolsas na nossa turma daqui para fora. Então, a parte financeira é um quesito, de fato, a ser considerado na avaliação se o aluno vai continuar na faculdade aqui no Brasil ou, dependendo dos resultados que teve no exterior, se vai para fora, né, com a bolsa que precisava também. Além disso, o processo seletivo para o exterior, ele tem preparado muito dos nossos alunos para os novos processos seletivos das faculdades aqui do Brasil. A gente tem visto esse movimento, principalmente das faculdades particulares, em que o processo de entrada não é mais através só do Enem ou de uma prova acadêmica. Então, os alunos que se preparam, né, para o processo seletivo para o exterior, lá atrás, no nono, primeiro, segundo ano, no desenvolvimento de projetos, de atividades extracurriculares com inglês, estão automaticamente também se preparando para esses novos processos seletivos aqui no Brasil, que algumas faculdades estão pedindo mapas de personalidade, dinâmica de grupo, entrevista com professores, né, que assim como no exterior também são feitas algumas entrevistas. Então, isso ajuda bastante a esses novos processos que alguns alunos podem realizar aqui no Brasil. E aí, muitos alunos, né, quando fazem esse processo em paralelo, né, que estão no preparo conosco, na orientação das atividades, fazendo toda a jornada de candidatura para o exterior, ficam com alguns pontos e algumas dúvidas, né? Primeiro, será que eu vou dar conta com a minha agenda cheia, né? Isso é uma dúvida muito comum entre os alunos e famílias, né? Claro que a gente sabe que cada vez mais as escolas estão com uma demanda alta, né, de carga horária, tanto de matérias quanto de projetos e atividades que elas oferecem, né? Só o que a gente tem visto é que nesse processo de preparação e candidatura para o exterior, a palavra-chave é estratégia e priorização. É criar realmente um plano para cada estudante, dependendo do seu perfil, dos seus objetivos, e avaliar, inclusive, de fato, o que esse aluno já está fazendo, o que é relevante continuar a ser feito, e talvez fazer menos atividades ou outras atividades que vão ser mais relevantes. Então, saber priorizar vai ser um dos pontos fundamentais de trabalho
inclusive com a daqui para fora. E também uma outra dúvida é se lá na frente eu faço todo esse processo de preparação, faço as candidaturas, envio minhas applications, tenho resultados no exterior, assim como tenho resultados no Brasil, mas se eu começo a faculdade aqui no Brasil, gosto muito, e nas aprovações que eu tive no exterior, eu não quero mais ir para fora, eu quero ficar aqui no Brasil. É uma escolha também, é uma possibilidade também, sem problema nenhum. O que a gente tem visto é que muitos dos nossos alunos se desenvolvem muito em vários aspectos. E é um preparo não só para o exterior, porque são requisitos que o aluno precisa cumprir, mas é uma baita bagagem, uma baita base que o aluno vai precisar para as faculdades aqui no Brasil também. Então, nada se perde, né? Todas as competências e as habilidades que o aluno se desenvolveu durante o ensino médio, se preparando para o exterior, vai ser algo muito positivo para a vida universitária aqui no Brasil também, né? Então, se o aluno decide não embarcar, não tem problema nenhum, é só o aluno não confirmar a sua matrícula na faculdade, nas faculdades que o aluno foi aprovado. Não tem problema nenhum nesse sentido. E aí, quando a gente começa a olhar na prática, né, a linha do tempo, de preparação, como é que isso funciona, né? Quando a gente olha a fase de preparação, que é o nono, primeiro, principalmente o primeiro e segundo ano, alguns dos pontos principais vão sendo trabalhados nessas fases, né? Principalmente as atividades extracurriculares, os projetos que vão sendo desenvolvidos. Então, aqui já vai de novo no que a gente falou agora há pouco, nessas habilidades, nesse engajamento do estudante para além da sala de aula, que vai ser muito importante, independente do caminho que vai seguir. Leituras em inglês, então, dá uma intensificada no inglês, tanto na parte gramatical de leitura, mas já olhando as provas que vão ser realizadas. De novo, vai muito de encontro com o preparo que o aluno vai precisar para os vestibulares aqui do Brasil, então uma coisa, né, comunica com a outra. Durante o nono, primeiro e segundo ano também, a gente conversa bastante com os alunos sobre os modelos de ensino, autoconhecimento, começa já um trabalho inicial das redações, dos textos. Então, é toda uma base que é construída desse estudante, desse candidato, para o processo efetivo da candidatura, né, que ocorre ao longo do terceiro ano. E aí, o terceiro ano é onde esse aluno vai definir, selecionar as universidades, realizar as redações de apresentação para as universidades, porque aqui é onde o aluno vai ter contato com essas redações. E no segundo semestre é trabalhar, né, enviar as applications, com o envio das cartas de recomendação dos professores e a parte de gestão e envio das applications efetivamente. Em paralelo, todo o vestibular vai sendo trabalhado também aqui, mais a parte acadêmica. Tá? E olhando aqui ainda uma fase mais macro ainda, né, quando a gente olha a fase da candidatura, que é o terceiro ano, de fevereiro a julho, o primeiro semestre é focado na parte de seleção, definição de faculdades, e o segundo semestre na elaboração das applications específicas, tanto nas redações quanto na parte de application. A partir de dezembro e março é quando as faculdades recebem, né, as applications e começam a variação dos candidatos daquele ciclo. E a partir de março, abril, é quando os alunos começam a receber os resultados das universidades. Inclusive, aqui, alguns dos alunos viajam para as universidades para conhecerem pessoalmente o campus, né, universitário, para poderem definir se realmente vão para fora ou não, escolherem se realmente vão fazer faculdade fora. A partir de maio até agosto é quando nós organizamos todos os trâmites do embarque do estudante. Aqui, de fato, é feita a definição do aluno, né? Dentre as aprovações que teve, se de fato vai embarcar e vai confirmar sua matrícula ou não para o exterior. Então, é nessa última fase 5, que os alunos fazem essa decisão. E um outro ponto interessante, né, da gente trazer aqui nessa conciliação dos vestibulares, que eu acho que é até um conceito muito diferente daqui do Brasil, é em relação à definição do curso na faculdade, tá?
Primeiro, né, a gente gosta de trazer algumas estatísticas, né, onde a gente conseguiu, né, ver pela Expo CEA de 2019, 60% dos jovens tinham dúvidas ainda, né, do futuro do curso profissional, né? Em termos de pesquisa no Google, né, em média, por ano, são 19 milhões de buscas sobre teste vocacional. Um outro dado também, segundo o portal do UOL, entre 2010 e 2019, 59% dos alunos desistiram do curso inicial que começaram na faculdade. E muito isso se dá por uma falta de conhecimento, de autoconhecimento dos próprios alunos. Ah, por exemplo, né, um aluno que começa um processo de vestibular para o Brasil, que tem alguns interesses, né? A gente trouxe um exemplo aqui de uma aluna nossa, a Isadora, que queria empreender, tinha talentos, tinha habilidades, mas família toda de médicos, né? Tinha toda uma pressão familiar para seguir essa mesma carreira. O pai dela, um médico famoso, né, que tem que fazer medicina e depois você pode fazer aquilo que você gosta, né? E com isso, né, o estudante muitas vezes acaba entrando pela orientação familiar, né, por influências, né, familiares ou de amigos, que acaba tomando uma decisão, passa 4 anos, 5 anos, 6 anos na faculdade e infeliz com aquela escolha, né? Então, dentro dessa questão do teste vocacional, né, e pensando em que 59% dos alunos desistiram, né, do curso, é importante vocês conhecerem um pouquinho, né, como que isso se dá em outros países, né? Porque aqui no Brasil o aluno tem que sair, né, do ensino médio, no processo de candidatura direto para a faculdade, sabendo o que quer. Só que isso não procede para os outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos também muitos alunos mudam de ideia, de curso, né, e de interesses, só que existe uma alternativa, tá? De acordo com algumas pesquisas, mas mais recentes das faculdades americanas, cerca de 20 a 50% dos seus alunos começaram a faculdade como indecisos. É literalmente um curso que existe. Você pode entrar na faculdade como undecided ou indeciso. Então, você é aprovado na universidade, né? Não num curso especificamente. E agora vamos entender um pouquinho mais por quê, como é que isso se dá especificamente. Primeiramente, existem nos Estados Unidos o que eles chamam de majors, né? Os cursos, que é onde o jovem vai, é o curso de formação de fato, né? As faculdades, em média, vão ter mais de 200 cursos oferecidos. Por exemplo, a Ohio State tem mais de 200 cursos. Essa é a média, entre 200 e 250 cursos oferecidos nas universidades. Ou seja, tem muitas possibilidades. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, a média das faculdades oferecem entre 80 a 120 cursos de graduação em média. Então, aqui você já vê que existe um leque gigantesco de possibilidades. Então, no exterior existem os cursos tradicionais, vamos dizer assim, né? Ciência da computação, relações internacionais, comunicação, engenharia, etc. Mas vão existir um leque gigantesco de cursos muito diferentes que muitas vezes os alunos nunca ouviram falar, né? Ou não existem ainda aqui no Brasil, ou só existem a nível de pós-graduação. Então, como neurociência, segurança cibernética, biometria, biotecnologia, nanotecnologia, arquitetura sustentável. Então, existem vários cursos. Mas no modelo de ensino americano, né, isso a gente está falando realmente especificamente das faculdades dos Estados Unidos, os primeiros 2 anos é o que eles chamam de General Education, ou educação geral, que é justamente aqui onde o aluno pode ser indeciso quanto ao seu curso. Porque só no final do segundo ano é onde esse aluno de fato precisa escolher. E aí sim esse aluno entra nos 2 últimos anos específicos daquele curso.
Então, os primeiros 2 anos são o que eles chamam de General Education. Basicamente, é composta por 2 aulas de escrita, 2 aulas de matemática, uma aula de oratória, uma aula de economia ou finanças. E, além disso, todos os anos o aluno vai ter que escolher 4 matérias eletivas, completamente fora da área, né? Ou, se quiser, fora da área de formação, tá? Mas vamos lá, não são aulas iguais para todo mundo, né? São diferentes dependendo das possíveis linhas de interesse do estudante. Então, vamos supor que temos aí 2 alunos, o João e a Maria. O João está pensando ou cogitando em fazer cinema e a Maria engenharia. Então, dentro daquelas matérias que a gente falou, nem todas vão ser iguais para eles. Então, na área, por exemplo, de escrita, o João provavelmente vai escolher uma matéria de roteiro e redação criativa, e a Maria pode fazer uma aula de escrita direcionada à redação técnica para projetos. O João, na área de matemática, vai fazer uma matemática bem básica, só para cumprir os requisitos, uma estatística, uma álgebra bem básica. Já a Maria sabe que para engenharia, ou possivelmente, se ela fizer realmente engenharia, ela já tem que estar com uma matemática mais avançada. Então, ela vai precisar fazer, naqueles primeiros 2 anos, um cálculo 1 ou cálculo 2. Na área de writing, né, de oratória, o João vai fazer uma aula de atuação. Já a Maria vai fazer uma aula de apresentação de projetos. Na parte de finanças e economia, o João provavelmente vai escolher, dentro dessa área, uma aula de orçamento para filmes. Já a Maria vai fazer uma aula de macroeconomia. E, de novo, além disso, todos os anos é necessário escolher mais 4 matérias eletivas. Então, vocês veem que o modelo ele é muito diferente, né? Onde o aluno tem um poder de escolha muito grande dentro de habilidades durante os primeiros 2 anos na faculdade nos Estados Unidos. Isso também possibilita o aluno conciliar ou definir em mais de um curso de interesse e se formar no que a gente chama de dupla graduação, sair da faculdade com 2 cursos ao mesmo tempo. Então, tem algumas combinações aqui que vocês podem ver que os alunos, né, obtiveram. Então, se formou em engenharia e antropologia, cinema e tecnologia, design de games e marketing. Então, esses 2 anos de General Education permitem uma exploração do aluno em outras áreas, para se, inclusive, esse aluno gostar e curtir mais de uma outra área, esse aluno possa se definir em mais de um curso. O que é muito diferente, por exemplo, aqui do Brasil, né? A gente sabe, quando você entra na faculdade, você já tem um curso específico. Muitas vezes você nem vai no prédio do outro curso, então se você entra em engenharia em uma faculdade, muitas vezes você não vai conhecer os outros lugares, né, das outras faculdades que a universidade ofereça. Então, isso, muitas vezes no exterior, você abre muito mais o seu leque de atuação. E aí, pensando em próximos passos, né, é importante, se o aluno não sabe ainda o que fazer, né, começar esse processo todo para o vestibular, para o processo seletivo junto com o vestibular, se é possível ou não, mas eu não sei ainda o que eu quero fazer na faculdade, não tem problema algum. A grande maioria dos nossos alunos, inclusive, começam o trabalho de preparação e candidatura posterior sem saberem ainda o que querem fazer na faculdade. Ou seja, a definição do curso especificamente é muito lá na frente, né? Se o aluno quiser escolher no 3º ano, se também não quiser e aplicar para as faculdades dos Estados Unidos como indeciso, também é uma opção, tá? Então, 70% dos nossos alunos que começam o trabalho na preparação conosco ainda não sabem o curso que vão escolher, né? Ou se até mesmo vão estudar no exterior. Então, não tem problema algum começar um processo de preparação e candidatura para o exterior. E aí, como se preparar, né? Quais são os principais pontos, olhando de uma forma macro essa jornada com antecedência? Primeiro, atenção nas notas escolares, boas notas na escola.
intensificar o inglês, ter um bom nível de inglês para conseguir dar conta das provas, tanto do SAT quanto das provas de proficiência. Começar um plano de provas com antecedência, de preferência no segundo ano já está com isso bem desenhado, né, em termos de metas de notas, preparo para as provas, já atingir suas metas de notas no segundo ano, no final do segundo ano, no máximo no início do terceiro ano. Desenvolver as atividades extracurriculares com antecedência, com tempo. Esse é um dos principais pontos de trabalho daqui para fora, inclusive com os nossos alunos, a partir do nono, principalmente primeiro e segundo ano. E para a turma artística, começar o seu desenvolvimento artístico o quanto antes também. Começar o trabalho do seu trabalho artístico de uma forma geral, né? E para isso, inclusive, nossas mentoras de portfólio também ajudam e orientam os nossos alunos. Para a gente fechar aqui, como é que funciona, então, o nosso trabalho de uma forma macro, né? Para quem ainda não conhece, nessa fase de preparação, nessa construção e orientação acadêmica com os nossos alunos, pode começar a partir do nono ano, nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, onde cada aluno tem um mentor específico, a fase da candidatura, que é durante o terceiro ano, e o desenvolvimento e apoio durante os 4 anos no exterior. Então, a gente faz um trabalho de ponta a ponta com os nossos alunos, desde do preparo acadêmico, o desenvolvimento das atividades extracurriculares, planejamento das provas, até o segundo ano, e a candidatura no terceiro, na seleção das faculdades, envio das applications, preparo das redações, e toda a parte do pré-embarque do estudante. Então, o aluno tem um apoio em todas as esferas do processo conosco. E para isso, um aluno que entra no projeto conosco conta com uma equipe multidisciplinar daqui para fora, de 4 mentores que acompanham esse estudante durante toda a jornada. Então, é um mentor de preparação durante o nono até o segundo ano do ensino médio, o terceiro ano com um estrategista na pesquisa, seleção e definição de faculdades, um mentor de redação em todos os textos que são inseridos na application, e uma orientadora de application para cuidar de toda a gestão e operação do envio das applications. Além disso, daqui para fora também os alunos começam o curso preparatório de SAT da Karine Dombi, que é a nossa professora parceira, no final do primeiro ano ou início do segundo ano, a grande maioria durante o segundo ano é quando começam esse preparo específico para o SAT. Aqui tem um exemplo da nossa aluna Bruna, que foi aprovada, inclusive, em Colômbia, em 2021. Então, nessa fase de preparação, que é uma fase muito crucial para o sucesso do projeto, o principal pilar de trabalho é o desenvolvimento das atividades extracurriculares. E o objetivo sempre é que cada estudante evolua em todos os aspectos do processo seletivo, para que esse aluno consiga chegar muito bem na candidatura no terceiro ano. Então, aqui tem 3 exemplos de alunos nossos, né, e como eles começaram o programa de preparação e como eles evoluíram, tanto em termos de notas, quanto realização das provas e atingir as metas de notas, e as atividades extracurriculares, chegar na candidatura com essas atividades extracurriculares feitas também, né, e da melhor forma possível. Né? E dentro do programa, nós temos um curso preparatório de SAT para os nossos alunos e ACT da Karine Dombi, onde os alunos têm acesso a exercícios simulados, a office hours com a professora e todo um cronograma de preparo. Né? A gente tem visto os nossos alunos evoluindo bastante, né? Melhorando suas notas finais para conseguirem chegar na melhor pontuação possível. Inclusive, a gente tem visto muitos nossos alunos que começam a fase de preparação conosco, durante a fase de candidatura. Alguns dados interessantes é que esses alunos que começam com antecedência, seja no nono, ou no primeiro, ou segundo ano, eles recebem, em média, 18% a mais de bolsa nas suas aprovações, né? E aumentam em 24% as chances de aprovações em faculdades entre as 100 melhores do mundo. Então, é algo que a gente tem visto o quanto o desenvolvimento do aluno, seja a partir do nono, ou do primeiro, ou do segundo ano, lá na frente se traduz em melhores resultados para o processo seletivo no exterior. E aí, para a gente fechar, né, vou deixar aqui uns últimos minutinhos para a gente tirar dúvidas.
novamente os eventos que a gente vai realizar nos próximos dias, Faculdade no Exterior no dia 3, onde estão e onde não estão as bolsas de estudos no dia 9, e um webinar sobre Tel Aviv no dia 15, né? Então, podem se inscrever, já estamos com as inscrições abertas, e também a nossa agenda online, para vocês marcarem um dia individual com um dos consultores lá daqui para fora, o link também está no chat, e a nossa análise de perfil, para que você possa avaliar suas chances, onde você preenche algumas informações básicas, né, e essenciais para fazermos essa avaliação e assim devolvermos com um feedback, né, e uma análise do potencial e perfil do estudante para esse projeto. Vou deixar aqui os nossos contatos, nosso WhatsApp, e-mail, nossas redes sociais. Vou abrir agora para perguntas e dúvidas de vocês. 3 exemplos de atividades extracurriculares são valorizadas? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque realmente os alunos têm muitas dúvidas em relação a isso. Eles querem entender, muitas vezes, se existe um checklist pronto, né? O que seria mais considerado, né, pelas universidades. A questão é que não existem atividades extracurriculares que sejam mais ou menos valorizadas, tá? O importante aqui que as faculdades querem ver nas atividades extracurriculares é o tipo de engajamento que esse aluno teve, qual foi a coerência em relação às outras atividades e o tipo de perfil que esse aluno tenha, ou as suas áreas de interesse futuras na faculdade, se você se envolveu e se engajou em atividades que talvez tenham alguma correlação com seus projetos futuros, qual foi o seu papel naquilo, né? Qual foi o seu envolvimento naquela atividade, qual foi a constância daquela atividade também. Então, isso é muito mais relevante do que propriamente a atividade em si. Então, é um trabalho que, durante a fase de preparação, inclusive, é o principal pilar de trabalho do mentor de preparação com os alunos, né? Mas não existe uma regra pronta. Infelizmente, nós temos alunos, por exemplo, que se envolvem em atividades desde Olimpíadas escolares, Olimpíadas de matemática, de física, de química, de história, astronomia, geografia, a nível regional, tem alunos que estão em Olimpíadas a nível estadual, tem alunos que estão a nível nacional, alguns até internacional, realizando Olimpíadas internacionais. Tem alunos que não têm esse tipo de perfil e vão se envolver em outras atividades, como trabalhos voluntários, criarem projetos próprios, arrecadação de fundos com outros alunos para algum tipo de projeto ou ONG que se identificam. Então, é muito variado de acordo com o perfil de cada estudante. Tá? Em termos de AEC, são as atividades extracurriculares. Tá? A dupla graduação pode acontecer em todas as faculdades? Isso é algo específico dos Estados Unidos, tá? Então, a dupla graduação acontece especificamente nos Estados Unidos. Algumas faculdades no Canadá também podem oferecer alguma linha nesse sentido, mas não é tão abrangente como as faculdades americanas permitem, tá? A combinação de cursos completamente diferentes. Muitas vezes no Canadá você pode até tentar uma dupla graduação, mas precisam ser em linhas semelhantes. Artes cênicas em que se usa o idioma português tem alguma relevância nesse tipo de processo? Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, Adriana, se puder fazer de novo. Usa o idioma português. Artes cênicas, na verdade, assim, o que vai ser avaliado é a parte artística, né? Então, se você tem o seu portfólio em artes cênicas em português, os seus vídeos, as suas gravações, não tem problema nenhum, né? Você vai ser avaliada pela performance artística. Qual a chance de um aluno que deseja entrar agora ingressar na faculdade de exterior sem feito toda essa preparação que nos foi apresentada? Olha, se o aluno está no terceiro ano e decidiu fazer o processo agora,
Ainda há possibilidade, a gente está ainda trabalhando com os alunos para o próximo ciclo de início da faculdade no exterior em agosto de 2024, tá? O que acontece é que nós vamos trabalhar com o que nós temos em mãos. Então, nosso trabalho vai ser muito otimizar o que esse aluno tem de melhor e, a partir daí, definir quais são as faculdades que esse aluno tenha reais chances de se candidatar e aí trabalhar nos outros fatores que a gente ainda tenha possibilidade de desenvolvimento, como as redações, as cartas de recomendação. É possível conciliar cursos nacionais e federais como medicina com application? Cursos nacionais, é o quê? Se você tiver cursando medicina, é isso a pergunta? Com application? Não sei se foi isso a pergunta. Mas assim, vou tentar responder do que eu entender. Em relação se você está fazendo um cursinho pré-vestibular ou o próprio curso de faculdade de medicina, alguma coisa assim, e quiser se candidatar em paralelo, dá para fazer, sem problema nenhum. Tá? Agora, existem alguns cursos no exterior, né, que a gente precisa avaliar, inclusive, se vale a pena o aluno fazer faculdade fora. Muitas das áreas da saúde, o processo ele é extremamente complexo e difícil de ser feito no exterior. E para muitos alunos, a gente tem que avaliar se talvez o melhor caminho seja ficar aqui no Brasil. Tá? Mas muito ligado à área de saúde, né? Medicina, veterinária, odontologia, fisioterapia, tá? Destaque em esporte tem relevância em quais países? Olha, Marcelo, o esporte ele é muito relevante, principalmente para o processo dos Estados Unidos, tá? Inclusive, existem as bolsas esportivas para isso, dependendo do nível esportivo do atleta. Se você tem resultados oficiais em federações, confederações, já atua em algum clube, né, a nível federado, né, no esporte, tem resultados relevantes, pode ser até que você consiga alguma bolsa esportiva naquilo. Ou, se você não está nesse nível, a gente pode usar o esporte nas suas atividades extracurriculares para a composição da sua application. Estudar para o Enem e o processo seletivo dos Estados Unidos ao mesmo tempo gera sobrecarga? Olha, Aline, não se você começar com antecedência, né? Como a gente colocou aqui nas linhas do tempo, se o aluno começa o trabalho ou no nono, ou primeiro e segundo ano, começando já um preparo das atividades extracurriculares e as provas sendo realizadas no segundo ano, o seu terceiro ano, que é o terceiro ano para o Enem, né, fazer os vestibulares aqui, dá para fazer totalmente, porque a parte acadêmica para os Estados Unidos você já vai ter feito no segundo ano ou início do terceiro ano, né? Então, o processo seletivo, para quem faz esse planejamento com antecedência, dá para ser feito. Do diploma ensino médio americano e brasileiro, há problema em não haver tempo suficiente para um grande número de extracurriculares? A gente vê que muitos alunos, né, como a gente falou, tem uma carga horária acadêmica maior, né, na escola, que fazem um currículo a mais, requer um certo desafio, né, em você conciliar e conseguir realizar algumas atividades extracurriculares relevantes, né? O grande ponto aqui é traçarmos a melhor estratégia para cada estudante. Obviamente, tem alunos durante o ensino médio, né, principalmente alguns momentos ali do próprio high school, tem fases em que o aluno está com mais demanda, e aí a gente precisa diminuir um pouco o ritmo de atividades extracurriculares, e tem momentos em que o aluno vai estar mais livre, e aí dá para se fazer uma intensificação no volume, né, e no engajamento com as atividades extracurriculares, tá? Então, eu acho que dá para fazer, dá. A gente tem muitos dos nossos alunos que fazem a escola, né, o high school, escolas brasileiras que tenham também um diploma de high school, né? Fazem os dois ao mesmo tempo e, além disso, fazem todo o processo de atividades extracurriculares. Mas, de novo, começar com antecedência é a melhor solução para isso tudo. Em relação à área ligada à ciência da computação, vale a pena estudar no exterior? Lawrence, acredito sem dúvida nenhuma. Parte toda
de tecnologia, ciência da computação, programação, a tecnologia em geral, no exterior você vai ter acesso a tecnologia que muitas vezes aqui no Brasil ainda não chegou, né? Ou ainda não se ensina nas faculdades. Então, você tem uma oportunidade de estar em contato porque está sendo criado, né, e inovado nesse sentido. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho bem fundamental fazer faculdade fora quando se pensa em tecnologia. Atividades escolares iniciadas desde o fundamental podem ser aproveitadas? Ou é só válida a partir do nono ano? Sem dúvida, se a atividade extracurricular está sendo feita desde o ensino fundamental e vai ser levada até o ensino médio, né, até o final do ensino médio, vai ser considerada assim. Por exemplo, eu tive uma aluna minha que era bailarina profissional, né? Então era algo que fazia muita parte da vida dela, né? Então o balé que ela começou lá com 4, 5 anos e foi até o final do ensino médio, era algo que, sem dúvida, contou muito como uma atividade extracurricular, né? Mas muitos dos nossos alunos, como não têm isso desde muito cedo, precisam começar a trabalhar o quanto antes nessas atividades extracurriculares. E aí, quanto mais cedo começar, melhor, para justamente criar essa construção, né, e essa constância, esse engajamento nas atividades. Foi passada uma ideia dos valores da faculdade no exterior, mas é essa preparação do nono ao terceiro ano, qual você gasta? Não sei se você está falando do nosso trabalho aqui, Eduardo, mas assim, o nosso valor de consultoria tem algumas variáveis, tá? O que eu sugiro sempre é uma conversa, né, no nosso atendimento, para você tirar essas dúvidas pontuais, mas só para vocês terem uma ideia aqui de uma forma geral, os valores da consultoria vão ter um impacto em relação a quando esse aluno começa o trabalho conosco, qual é o seu foco de países ou país específico, se o aluno está aberto ou está mais fechado a áreas de interesse, né, no exterior, quantas faculdades esse aluno vai fazer no projeto conosco, quantas candidaturas esse aluno vai realizar. Então, tem alunos que vão se candidatar para muitas, tem outros alunos que vão se candidatar para pouquíssimas faculdades, então isso também impacta o valor da consultoria, e geralmente os nossos valores são pagos em parcelas, ao longo da jornada conosco, até o embarque previsto do estudante. E geralmente essas parcelas vão estar na casa dos 1.800, 1.600, 1.800, até a casa dos R$ 3.000. Esse geralmente é um range de valores que vai depender muito do programa que vai ser feito com você, as candidaturas, enfim, é isso, a gente tem que avaliar caso a caso. Estágios e projetos de iniciação científica podem ser considerados extracurriculares fortes? Sim, sem dúvida. Ótimas atividades. Segue nessa linha que é um ótimo engajamento. Principalmente aí depois uma segunda pergunta a ser feita nesse sentido é qual é o seu papel nessas atividades, né? Que tipo de papel você exerce, né? Qual é o seu impacto nessas atividades extracurriculares? Beleza? Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Sim, esse evento vai estar gravado no nosso site, tá, pessoal? Todos os eventos que ocorrem estão depois no nosso site. Vocês podem entrar por lá. Atividades iniciadas com menos tempo, mas grande constância. Não, se você começou recentemente, mas está fazendo de uma forma constante, de novo, faça a pergunta: qual o seu impacto naquela atividade? É o que vale, é o que as faculdades querem ver. Bem, acho que aqui a gente não tem mais nenhuma dúvida. Quero agradecer novamente a presença de todos e todas que estavam aqui comigo hoje. Espero que vocês tenham curtido, compreendido um pouquinho mais, né, de como esse projeto é possível ser feito junto com o Vestibular do Brasil, principalmente quando a gente trabalha com antecedência, né, com os nossos alunos. E é um projeto que vai muito de encontro na preparação, né, de uma forma de desenvolvimento dos alunos, para que eles tenham lá na frente mais opções, mais oportunidades de escolha de universidades, e assim terem tanto os vestibulares, as faculdades aqui do Brasil como opção, mas também as faculdades no exterior, e só tomarem essa decisão
lá na frente, depois que eles têm ambos os resultados, tá? Espero que vocês tenham curtido. Tem mais uma pergunta aqui. Se o foco das atividades forem relacionadas à área que você deve seguir. Se você já tiver uma área definida, né, de interesse na faculdade e for alguma atividade relacionada a isso, melhor dos mundos. Se não, também não tem problema não. Tá? Então, novamente, obrigada a todos, a todas que estavam aqui. Espero revê-los em um próximo encontro. Uma boa noite e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.